E o Joel Rufino dizia: a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. O que o Alessandro Barata dizia: não é direito à segurança, é segurança dos direitos, né? Olá, pessoal, bem-vindos ao 89º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast sobre a questão criminal, sobre segurança pública, política criminal, direito penal, processo penal, criminologia e matérias afins. Estamos aqui hoje, mais uma vez, neste aprazível ambiente virtual, em razão das restrições que nos são impostas pela pandemia. Hoje, estou aqui na bancada, este que vos fala, Rafael Borges, e a minha querida amiga Júlia Cirino dos Santos, que vai dizer um oi para a galera. Olá, sempre muito bom retornar aqui. Estamos saudosos da nossa audiência, já que a gente, por questões técnicas, acabou tendo que interromper a nossa programação usual aí por alguns dias, né, na última semana e na antepenúltima semana. Mas feliz que estamos de volta. Espero que a gente não encontre outros percalços agora. Maravilha. E estamos mais felizes ainda porque voltamos em grandíssimo estilo. O episódio de hoje é um episódio muito especial. Temos aqui um convidado muito esperado, muito demandado, inclusive, pela nossa audiência. Uma pessoa realmente que tem se destacado no cenário nacional pelo seu compromisso com a radicalidade do Estado Democrático de Direito no âmbito da execução penal. Hoje nosso convidado é o juiz, o Dr. João Marcos Buch, que aceitou o nosso convite e topou bater esse papo aqui conosco hoje. Um papo que vai passar pelas mazelas aí da execução penal brasileira, pelas experiências pessoais do Dr. João à frente de uma vara importante de execução penal lá em Joinville, enfim, por suas experiências pessoais, por suas opiniões acerca do pacote anticrime. Temos um roteiro bastante legal, bastante interativo, bastante interessante, que eu tenho certeza que a nossa audiência qualificada vai gostar. Queria lembrar a todos que nós estamos disponíveis em todas as plataformas de áudio, temos todos aqueles canais lá de contato com a nossa audiência qualificada, seja no Instagram, seja no Twitter, seja no nosso e-mail, segurançadosdireitos@gmail.com. É sempre muito bom ter vocês falando com a gente por qualquer uma dessas ferramentas. Esse feedback é justamente o que nos alimenta a seguir em frente, tá bem? Então, é isso, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos dar início a esse bate-papo. Bom, então, como eu disse, João, a gente está muito agradecido com o fato de você ter aceitado esse convite para falar aqui conosco. Esse podcast tem um orgulho muito grande de ter dentre os seus convidados, dentre as pessoas que já passaram aqui por essa bancada, juízes, como o senhor, absolutamente comprometidos com o Estado Democrático de Direito, né? Por aqui já passou Rubens Casara, André Nicoliti, João Damasceno, enfim, magistrados, figuras que nos inspiram, né, por seu compromisso democrático, por sua sensibilidade, por sua capacidade de compreender o sistema de justiça criminal dentro de um contexto, dentro de uma conjuntura, e tentar produzir decisões e soluções jurídicas as mais humanas possíveis, né, e que melhor reverberam o Estado Democrático de Direito que está inserido lá no texto constitucional. Então o senhor é um desses magistrados que nos inspiram, uma dessas figuras que nos fazem resistir, né? Resistir a tudo que acontece e continuar acreditando no direito, de alguma forma, como uma ferramenta, não de transformação da realidade, muito longe disso, mas de redução de danos. É uma ferramenta importante de redução de danos, de promoção de direitos humanos. Então, para nós é motivo de muito orgulho, muita satisfação tê-lo aqui na bancada conosco. Eu queria te dar a palavra para você se apresentar para a nossa audiência rapidamente, e daí a gente começa o nosso bate-papo. Claro. Olá, Júnior. Olá, Rafael. É um prazer e uma honra conversar com vocês e sobre temas e assuntos tão importantes e dramáticos, né, que nós vivemos, especialmente no Brasil da atualidade. O meu nome, então, é João Marcos Buch, eu sou juiz de direito da Vara de Execuções Penais da comarca de Joinville, já tenho atuado
há vários anos à frente da execução penal e, por isso, feito alguns trabalhos em todo o Brasil na formação de magistrados através da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Também feito alguns trabalhos a convite do Conselho Nacional de Justiça, de inspeção de unidades prisionais, e tenho, então, ao longo desse tempo, tentado adquirir mais conhecimentos através de estudos e tentado aplicar no chão, e eu costumo dizer no chão da prisão, tudo que a academia pode produzir de conhecimento para o sistema de justiça criminal e sistema carcerário brasileiro. Então, dessa forma como eu tenho atuado, especialmente numa retaguarda constitucional e de direitos humanos. Maravilha, adorei essa expressão, né? Aplicar no chão, em se tratando de um juiz de execução, realmente uma expressão muito interessante. Então, João, eu queria começar um pouco pelo começo, né? Como eu dizia aqui nos bastidores, esse podcast tem o privilégio de ter, na sua audiência qualificada, uma galera que nem sempre é do direito, né? Tem uma galera da psicologia, da sociologia, da ciência política, da história, pessoal que curte, né? O podcast é um podcast sobre a questão criminal, né? Uma proposta bastante ampla. Então, eu queria começar pedindo que o senhor nos explicasse um pouco o papel do juiz da execução penal no Estado Democrático de Direito, né? Mas bem do beabá mesmo, né? Quer dizer, em que medida o juiz da execução penal é um juiz diferente do juiz do processo de conhecimento? De que forma ele incide na vida prática do preso, né? Qual que é a sua função, vamos dizer assim? Olha, Rafael, vamos bem direto ao ponto. O juiz da execução penal é o juiz que solta, não é o juiz que prende. O juiz da execução penal, ele recebe sentenças condenatórias de juízes criminais e ele, então, executa as penas que são aplicadas pelos juízes criminais. Então, imaginemos assim, eu já fui juiz criminal, ou juiz de direito, em síntese, ele atua em várias áreas e em determinados locais ele consegue atuar exclusivamente numa área ou outra. O juiz criminal, especialmente, que não é um combatente do crime, que não é um combatente da corrupção, o juiz não combate crime, não combate corrupção, nada disso. O juiz criminal, ele atua julgando conflitos. Então, o Ministério Público acusa, a defesa defende, e o juiz criminal, de forma imparcial e equidistante, né, preservado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, e a presunção da inocência, que é a regra, se chegar à conclusão de que aquela pessoa que está sendo acusada tem culpabilidade, existem provas que realmente demonstram 100% que a autoria daquele fato praticado, que é considerado crime, foi daquela pessoa, o juiz, então, vai proferir uma sentença condenatória. Nessa sentença condenatória, o juiz criminal vai dizer qual é a pena numa margem que a lei e o Código Penal trazem. Uma pena mínima, uma pena máxima, o juiz vai avaliar ali e vai fazer o que nós chamamos de dosimetria da pena. A partir do momento em que essa sentença está estabelecida, em tese que não cabe mais recurso sobre ela, sai um documento desse juiz da criminal que manda para o juiz da execução penal, que nós chamamos de carta de guia, e o juiz da execução penal, então, executará aquela pena que foi aplicada pelo juiz criminal. As penas podem ser de prestações de serviço à comunidade, penas restritivas de direitos, penas alternativas, mas também penas privativas de liberdade. As penas privativas de liberdade vão ensejar que a pessoa seja recolhida numa unidade prisional para cumprir a sua pena no regime fechado ou no regime semiaberto, e hoje a gente diz que o regime aberto é um cumprimento domiciliar, porque o Estado não oferece as estruturas do regime aberto. Então, nesse momento que o juiz da execução penal atua,
E qual a importância do juiz da execução penal nesse momento? Porque o juiz da execução penal, por lei, a lei de execuções penais, diz que a execução da pena tem caráter jurisdicional. Quando se diz que é caráter jurisdicional, significa que não cabe ao Estado administrativamente executar essa pena. Ao Estado, ao Poder Executivo, cabe estruturar uma unidade prisional e oferecer os recursos humanos para que aquilo que está na lei seja cumprido. O juiz da execução penal vai dizer quando ele progredirá de regime, quando ele terá um livramento condicional, quando a sua pena será extinta, quando será declarado um indulto, enfim, vai acompanhar a execução dessa pena, no sentido de que chegará um momento que o juiz da execução penal dirá, então, a partir de agora, o fulano de tal pode retornar à liberdade. Se vai ser uma liberdade semi-liberdade, se vai ser uma liberdade com tornozeleira eletrônica, etc. e tal, é o juiz da execução penal que vai definir caso a caso, individualizando a pena e considerando as circunstâncias pessoais de cada um. Então, eu costumo sempre, por isso que eu costumo dizer, o juiz da execução penal, o trabalho dele vai se encerrar quando a pena for declarada extinta. Então, o juiz é o juiz que solta, e não o juiz que prende. E muitas pessoas dizem assim, mas por que esse juiz, por que o BUC não vai nos hospitais? Por que o BUC não vai nas escolas? Porque lá é que precisa. Porque a lei determina que o juiz da execução penal fiscaliza e executa penas de pessoas que estão presas. Se eu fizer diferente, eu estarei em desvio de função. O meu trabalho é com as pessoas que estão presas. Mas por que esse juiz não olha para as vítimas? Porque o direito penal em si não é o direito que trata de reparação de danos. É um direito que trata de julgar uma pessoa e, conforme os preceitos legais e constitucionais, condená-la ou não. Então é isso, o juiz da execução penal tem por dever constitucional e legal executar as penas, ir nas prisões e fiscalizar as condições que as pessoas estão recolhidas e, um dia, extinguir essas penas. É isso que o juiz da execução penal faz. Claro que eu acabo indo em coletivos, acabo indo em ambientes vulnerabilizados para conversar com adolescentes, para conversar com professores, para falar sobre violência, e lá eu tomo contato com vítimas da violência. É claro que o juiz pode, sim, fazer esse trabalho de esclarecimento e de conhecimento, né, para a população em geral. Mas, em síntese, o trabalho é nas prisões. Eu achei interessante que você começa... quando você explica o papel do juiz da execução, você já começa dizendo, ele é o juiz que solta, né? Não é o juiz que aplica a pena, não é o juiz que, aliás, né, que executa a pena, ele é o juiz que solta. E só essa intervenção, mas considerando tua fala como um todo também, já nos diz muito sobre o juiz que você é concretamente, né? A gente sabe que você tem uma atuação bastante diferenciada, que você tem, assim, uma certa... você privilegia, digamos, uma relação muito direta com o apenado, que é algo que não vemos na magistratura como um todo, né? De um modo geral, e acho que não tem problema nenhum afirmar isso, a magistratura é muito distante daquelas pessoas que está julgando, né? É muito distante da realidade prisional, é muito distante da realidade dos acusados, é muito distante até da própria realidade das vítimas, muitas vezes. Então... eu acho que a maneira como você apresenta o papel do juiz da execução no Estado democrático já diz muito sobre o papel que você, né, enquanto juiz, se presta a fazer na realidade, que é um papel realmente de proximidade, de preocupação com aquelas pessoas que, enfim, né, são objeto da tua atuação enquanto magistrado. Nesse sentido até, Juni, que me chamou muita atenção a ênfase
que o João dá no fato de que a execução penal é uma atividade jurisdicional, né? Não é a cadeia, por mais que ela se esforce para ser uma máquina de moer gente, é um espaço que deve ter, de forma mínima, a prevalência de direitos, né? E só o Poder Judiciário é capaz de fazer prevalecer a incidência de direitos naquele espaço. Muito embora a manutenção do espaço, a manutenção do cárcere, como o João bem falou, seja uma atribuição do Poder Executivo, né, a manutenção daquele espaço seja uma atribuição do Poder Executivo, é o Poder Judiciário que deve incidir fortemente sobre aquele espaço, de tal forma a produzir um cumprimento de pena minimamente digno, minimamente condizente com os preceitos da lei de execução penal. E essa característica da jurisdicionalidade da execução penal é uma coisa que me chama muita atenção, vim de forma tão clara, de forma tão didática, pela boca de um magistrado, porque é tudo que a gente não vê na realidade nacional, né? Tudo que a gente não vê. Antes aqui, até nos bastidores, eu conversava um pouco com o João, dizia um pouco da realidade fluminense, né? Que é onde eu incido profissionalmente, você também, né, Júnior? A vara de execução penal do Rio é uma única vara de execução penal para o estado inteiro, né? Supor que aquela vara dará conta de prover um tratamento jurisdicional à execução daquelas milhares de pena é absolutamente utópico, absolutamente fora de propósito, né? Quer dizer, ter magistrados cuidando de espaços menores é uma forma de viabilizar a jurisdicionalidade, né? Então, quer dizer, quando o João fala e aí eu já encaminharia a próxima pergunta, né, João? Você é reconhecido por ir à cadeia, né? Por ir ao chão da cadeia. As suas cartas ficam muito famosas no Brasil inteiro, né? As cartas que você manda para os detentos. Você é muito notabilizado pela tua produção acadêmica, pela qualidade das suas decisões e também pelas suas cartas, né? Pela forma como você se dirige aos detentos, pela proximidade, né? E é uma coisa que choca o senso comum. Né? Como assim esse juiz entra lá e vai lá e cuida, né? E assim, tecnicamente é o que você falou, é a jurisdicionalidade, é o papel do magistrado da execução, afinal de contas. Exatamente, é o que me chama a atenção justamente. O papel do magistrado está colocado de maneira muito clara, mas são pouquíssimos que o realizam de fato, e quando fazem, como é o caso, né, do João Marcos, isso é algo que nos comove, que nos chama muita atenção, né? O que eu posso dizer assim? Não deveria chamar atenção. Não deveria chamar atenção o trabalho de um juiz da execução penal que vai nas cadeias. Mas, infelizmente, acaba chamando atenção, e isso é terrível, porque todos os juízes da execução penal, todos os juízes criminais deveriam ir nas cadeias, mas os juízes da execução penal, legalmente, têm o dever de ir. Os criminais até não. Só que eu costumo dizer que os criminais deveriam ir, todos os juízes criminais deveriam ir e conhecer as cadeias, as unidades prisionais, porque o juiz criminal, no momento que ele julga e condena alguém, e veja, não estou dizendo que deva absolver, certo? Existem leis, existem regulamentos, a nossa Constituição não é abolicionista, ela prevê penas, muito embora eu tenha um sentimento abolicionista muito forte em mim, eu sei que a nossa legislação, a nossa Constituição não é. Então, nós temos que trabalhar o que nós temos, mas a Constituição é muito garantista e determina um direito penal mínimo, né, como última razão. Mas o juiz criminal, ao julgar e ao condenar alguém a uma pena privativa de liberdade de 5 anos e 4 meses por roubo com uso de arma, em que a pessoa é reincidente, e aí ele julga, ele condena a pena privativa de liberdade em regime fechado. E aí ele tem que saber que naquele momento em que ele está colocando na sentença dele, eu condeno João Marcos Buch a pena privativa de liberdade de 5 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado, eu não estou condenando João Marcos apenas à reclusão em regime fechado. Eu estou condenando João Marcos a ser infectado por tuberculose, ser infectado por leptospirose, atualmente ser infectado por Covid. Eu estou condenando João Marcos a morrer, a ser morto. Essa é a verdade.
E os juízes estão condenando essas pessoas e colocando essas pessoas na cadeia. E eles precisam ter essa consciência e saber onde é essa cadeia e como essa cadeia funciona. Essa formação ética e humanística que talvez falte no nosso judiciário brasileiro, e quando eu falo judiciário, eu sempre repito que eu tenho uma honra muito grande de compor o Poder Judiciário, eu tenho uma satisfação em ser juiz, mas não me faz eu me tornar cego para com os problemas que a instituição tem. Então, quando o juiz vai na prisão, e que é o meu caso, no caso do juiz da execução penal, eu entendo que, especialmente com referência ao juiz da execução penal, é algo absolutamente essencial. O juiz da execução penal não pode reduzir o seu trabalho ao gabinete. Se há um juiz que precisa sair do seu gabinete e atuar na realidade prática, é o juiz da execução penal. Porque é ele lá na cadeia, conversando olho no olho, com um diálogo franco com os presos, com os agentes penitenciários, com a direção, que ele, exercendo a judicatura, exercendo o seu cargo, vai conseguir fazer com que se reduzam os danos de uma cadeia. Aí eu já entro, desculpe se eu estou sendo muito longo, mas aí eu já entro num outro complicador que eu tenho percebido ao longo do tempo. Para mim, de experiência pessoal, eu não acredito no sistema, eu não acredito no direito penal como um fator de política de Estado para a redução da violência. Eu vejo o direito penal, como todos nós vemos, como um direito de necropolítica, de neutralização e aniquilamento de pessoas indesejadas, na ótica do Estado e na ótica de uma casta de poder. Só que, quando eu vejo que o fenômeno da violência será superado como a criminologia, mesmo a criminologia moderna de base social, especialmente a criminologia crítica, aponta, será superado por outras políticas que não o direito penal. Agora, quando eu vou na prisão e eu converso com uma pessoa que está presa e que diz, doutor, olha aqui o meu dente, eu arranquei ontem porque eu não tive um dentista que arrancasse meu dente e eu não aguentava de dor. E ontem, urrando, eu consegui arrancar esse meu dente. Eu preciso de um atendimento médico. Nesse momento, eu não posso falar para esse preso, olha, eu não acredito na prisão, eu acredito que nós temos que reduzir o encarceramento, eu acredito que o fenômeno da violência vai ser superado lá na base, com oportunidades iguais para todos. Enfim, esse preso, ele precisa de uma resposta naquele momento. Ontem eu fui na unidade prisional, o sul do Brasil está frio, foi a semana mais fria. Eu fui na unidade prisional e estava 7 graus. Dentro dos pavilhões deveria estar um pouco mais frio ainda, deveria estar uns 3 graus. E os detentos andavam sem meias, de chinelo de dedo. E aquilo é uma realidade que precisava ser resolvida, e o Estado não resolve, e eu não tenho como dizer, eu sou contra o encarceramento, eu tenho que lutar para o desencarceramento. Eu sou contra o encarceramento, eu luto para o desencarceramento, mas são realidades que eu tenho que resolver. E isso, essa crua realidade que o juiz vai enfrentar quando ele for na prisão, é que vai bater firme e vai dizer, ou você é juiz, ou você abandone a sua carreira, abandone seu cargo e vá fazer outra coisa da sua vida, tá? Então, é dessa forma, e isso não deveria chamar atenção. E eu não vejo por que chamar atenção, porque eu entendo que é o meu trabalho, o meu dever, simples assim. Mas, infelizmente, chama atenção. Eu achei muito interessante como você traz esses relatos, assim, né? Porque
é um pouco isso, essa proximidade que o juiz da execução tem com o apenado te coloca realmente, né, no enfrentamento dessa realidade que no Brasil e hoje, né, nas condições muito específicas, pandêmicas, de crises institucionais que a gente tem vivido e tudo mais, é uma situação que tem se agravado, né? Não à toa a expectativa de vida, os índices de violência dentro dos presídios são sempre muito, né, mais graves do que fora dos presídios. Essa questão também dos apenados estarem andando sem meias dentro do estabelecimento penitenciário me fez lembrar que quando eu estava na graduação, eu não sei dizer se isso ainda se mantém, mas imagino que sim, ou não duvido que ainda se mantenha, mas eu lembro que quando eu estava na graduação, eu fiz uma disciplina de execução penal com o professor André Giamberardino, que à época estava na Secretaria de Segurança Pública, que é a secretaria no Paraná que administra as penitenciárias do Paraná. E ele nos falou que em Curitiba, e Curitiba é a capital mais fria do país, né? Em Curitiba, não só as celas não tinham qualquer tipo de vedação, assim, para o vento, as celas tinham, eu até nem sei o nome disso, mas espaços, assim, para ventilação, que tinham acesso ao lado de fora, digamos, né? Extra paredes, assim, para as paredes de fora, não só o fato de serem as grades, mas além disso, os banheiros também tinham essas janelas e não tinham água quente. Então imagina o que é você tomar banho no inverno numa cidade da região metropolitana de Curitiba, que costuma ser 1 ou 2 graus mais frio do que Curitiba, né, que é Piraquara, que é onde ficam os presídios, banho no inverno com água fria, né, gelada, porque está vindo daquele encanamento, enfim, exposto ao frio de fora, né, ao frio externo, e ainda por cima com entradas de ar de fora, né, não só as entradas de ar ou a circulação de ar interna do presídio, mas entradas de ar de fora também, diretamente sobre esses internos. Então, a situação realmente dos apenados é uma situação muito dramática, e eu acho que isso segue um pouco na linha do que a gente quer expor e explorar aqui no podcast com você, que é justamente esse drama que é vivido, né? Por um lado, o drama que o agravamento que representa, e acho que esse é o ponto, né? Esse agravamento desse drama vivido dentro dos presídios, dessa tragédia vivida dentro dos presídios, e um agravamento que é, por um lado, provocado pela pandemia, mas, por outro lado, provocado também por, digamos, uma agressividade maior das políticas penitenciárias, mas também da legislação penal nos últimos anos, né? Particularmente pensando no pacote anticrime. Mas eu acho que a gente podia explorar essa questão da pandemia um pouco melhor. Dentre outras coisas, eu queria ouvir um pouco do Dr. João essa questão da pandemia, porque eu vi, Dr. João, um esforço, no início da pandemia, né? Foi feito um esforço por vários setores da sociedade civil no sentido de chamar atenção para o que significaria a pandemia no ambiente penitenciário. Né, um esforço muito grande. Inclusive, o CNJ editou uma resolução muito boa, né, muito interessante, muito avançada, muito digamos, sintonizada, né, com a aspiração do pessoal dos direitos humanos, né, que é assim que gostam de se referir a nós. Mas o fato é que houve lá um esforço, coisa e tal, mas eu tive a impressão de que esse esforço ele não é que não tenha se concretizado. Eu queria ouvir um pouco isso, quer dizer, a pandemia nos ajudou um pouco a esvaziar as cadeias, a pandemia nos ajudou um pouco a ter um olhar menos desumano sobre aqueles espaços de confinamento. Como é que o senhor percebeu isso? Não ajudou. Não ajudou. Infelizmente, a situação se agrava, continua se agravando no sistema prisional. Eu penso que o que a pandemia fez foi clarear os cantos escuros dos calabouços, que são nossas prisões por todo o território nacional.
a pandemia da violência e da violação à dignidade da pessoa humana no sistema prisional já é de décadas, né? O sistema prisional começou a estourar mesmo a partir do início dos anos 90, de 1990, com a Lei dos Crimes Hediondos, que foi uma lei encomendada, e a partir dali a taxa de encarceramento começou a aumentar muito. Em 2006, com a Lei Anticrimes, foi um estupim, um estouro, especialmente na criminalização e encarceramento da mulher, e a partir ali de 2011, 2012, com o governo Dilma, teve uma tentativa de desconstrução da cultura do encarceramento em massa com um novo enfoque de uma legislação penal de alternativas penais, de medidas alternativas à prisão preventiva. Também existiram grupos de trabalho do Ministério da Justiça e Departamento Penitenciário Nacional no sentido de fomento a essas políticas de redução de danos através da justiça restaurativa. Só que com a interrupção do governo, com o impeachment, o governo Temer paralisou todos esses projetos, então não deu tempo deles se firmarem, e o atual governo não só paralisou, como jogou no lixo todos esses projetos, e a tônica é super encarcerar, né? Então, isso tem causado eu não diria assim, porque o colapso já está estabelecido há tanto tempo, mas nós temos ultrapassado o limite da ilicitude. O sistema prisional brasileiro já é ilícito. E o limite da própria ilicitude nós temos ultrapassado todos os dias. E a pandemia trouxe uma clareza sobre isso. Olha, existe uma população vulnerável, vulnerabilizada, naturalmente adoecida, que vive confinada, sem ventilação, sem água potável, sem água corrente, sem acesso à saúde, que se o vírus entrar lá, pode ser uma tragédia, não só para essas pessoas, como para o sistema de saúde pública, que vai lotar mais ainda. E o médico não vai fazer distinção, eticamente não vai fazer distinção, entre atender uma pessoa que veio de uma prisão e uma pessoa que estava livre. Então, os leitos seriam ocupados. E a partir daí, o Conselho Nacional de Justiça fez a recomendação 62, uma recomendação sensacional, reconhecida pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos anuiu e empoderou essa recomendação, dizendo que o Estado brasileiro poderia ser responsabilizado, o Judiciário poderia ser responsabilizado caso não tomasse medidas concretas, e fez um indicativo, essa recomendação fazia indicativo de conceder mais prisões domiciliares, e no sentido de esvaziar um pouco as prisões. Aí eu vou dar um exemplo aqui, onde eu trabalho. Em março de 2020, no complexo prisional de Joinville, existiam 2.200 presos, certo? Eu, desde antes da pandemia, ali por final de fevereiro, já percebendo essa dificuldade que estava acontecendo na Itália, eu já me reuni com os diretores do complexo prisional aqui, disse, olha, vamos pensar sobre isso, porque essa pandemia está vindo, e pelo que eu tenho visto, pessoas com imunidade baixa são as mais prejudicadas. Então, já pensando sobre isso, a gente já começou a discutir, e quando veio a recomendação, eu formei um comitê interinstitucional, composto por Defensoria Pública, por Conselho da Comunidade, por Ministério Público, por Ordem dos Advogados do Brasil, no sentido de irmos à prisão e dialogarmos para ver como demandar fluxos preventivos de entrada do vírus na unidade, e se entrasse, como não haver disseminação. E, a partir daí, eu comecei a deliberar por prisões domiciliares para efeito de abrir espaços no ambiente superlotado para efeito de triagem. Então, prisões domiciliares para pessoas com comorbidades, que a ciência e a saúde indicavam que são de grupo de risco, pessoas idosas,
pessoas do regime semiaberto que estavam mais próximas do aberto, então autorizando essas prisões domiciliares para essas pessoas foram para suas casas e espaços foram abertos no complexo prisional para efeito de triagem daqueles que eventualmente fossem infectados ou aqueles novos presos. Isso fez com que realmente o impacto aqui no complexo, até hoje, um dia depois do outro, e o complexo prisional de Joinville é um dos maiores do estado, e ele não figura entre os complexos prisionais do estado com maior número de casos de Covid. Existe esse fluxo, existe uma demanda minha muito frequente, toda semana eu vou na cadeia, toda semana eu vejo como está, toda semana eu exijo que a lei seja cumprida, e ao longo da pandemia, pelos cálculos que eu fiz, eu cheguei a deferir e autorizar por volta de 700 prisões domiciliares, certo? Com tornozeleira, sem tornozeleira, caso a caso individualizado. Se eu deferir cerca de 700 prisões domiciliares ao longo da pandemia, e em 2020, março de 2020, no complexo prisional tinham 2.200 presos, significa que agora teria que ter uma redução de presos. Se eu for lá hoje, no complexo prisional, e verificar, existem 2.200 presos. Então, eu fico imaginando o que teria acontecido se eu não tivesse deferido essas prisões domiciliares. Estariam com uns 3.000 presos dormindo no teto, que já é difícil, a metade de vagas tem no complexo prisional para esse contingente. E então, Rafael e Júnior, não reduziu o encarceramento. O encarceramento não tem reduzido em razão da recomendação. E aí eu me pergunto por quê? É porque o juiz brasileiro é proveniente da sociedade brasileira. E a sociedade brasileira é uma sociedade patriarcal, racista, colonialista. E o juiz brasileiro é branco, se diz heterossexual, católico apostólico romano, que vem proveniente basicamente da classe média. E esse é o resultado que nós temos. Às vezes eu penso que somos ETs julgando pessoas, porque nós não temos a menor noção de quem são essas pessoas e como elas vivem, e do que elas se alimentam, e da tragédia da vida delas. E não é romantizar e nem passar a mão na cabeça. A violência, eu sempre digo, segue a linha da riqueza. A violência não segue a linha da pobreza. Não significa que a pessoa que seja pobre será violenta, mas a vulnerabilização dessas camadas faz com que o jovem parta por esses meios da margem para buscar a felicidade que é imposta na cabeça dele, que é a felicidade de ter as coisas, e no mundo machista, que é ter, inclusive, a mulher. Então, o nosso juiz é formado por isso, e é por isso que essas recomendações, se elas não tiverem uma linha executiva, não vão acontecer. Elas caem no vazio. São diretrizes que não chegam no chão da prisão, infelizmente. É aquilo que o Máximo Pavarini comentava, né? Ele dizia que não importa quais sejam as políticas criminais que estejam em voga, enquanto houver espaço dentro das prisões, as prisões estarão superlotadas. Abrem mais vagas, terão tanto mais presos quanto vagas. Né? Nunca vai reduzir, né? Nunca vai chegar um momento que a gente diz, nossa, tem vaga sobrando nas prisões. As prisões sempre vão ser lotadas, sempre que tiver vaga elas vão ser lotadas. Mas, João Marcos, eu quero voltar um pouquinho num comentário que você fez que me chamou a atenção. Você falou que desde o início, né, desde antes da pandemia, mas desde o início da pandemia aqui, você estava, né, semanalmente ainda visitando o complexo prisional em Joinville, em contato com os diretores, em contato com membros da OAB que estão
preocupados também com isso. E me chamou a atenção isso, porque eu acho que a pandemia, com todas as restrições sanitárias que ela impôs a nós, ela te colocou talvez numa posição, pela primeira vez na tua vida, de não ter aquela liberdade de estar próximo da realidade com a qual você trabalha, né? De não poder estar lá da maneira como você gostaria, com a proximidade que você gostaria, né? E acho que isso é interessante porque talvez você tenha tido a oportunidade de observar um pouco a diferença que faz essa proximidade. Eu queria saber um pouco disso, assim, se você sentiu que a pandemia, de alguma forma, dificultou essa tua proximidade com o apenado, né? Dificultou, assim, essa relação mais prática que você tem com a execução penal. E quero saber se isso também te leva a pensar um pouco na importância realmente disso e na diferença que faz você ter essa proximidade em relação a outros juízes que não têm essa proximidade. É lógico que, no teu caso, isso foi imposto por, enfim, uma situação extrema externa, mas... Juni, eu quero dizer para você que jamais eu deixarei de ir na prisão enquanto eu tiver saúde para isso. Nunca passou pela minha cabeça um piscar, uma fração de segundo que eu deixaria de ir. Mesmo naquele início da pandemia em que nós não sabíamos como que lidávamos, em que daqueles breves dias realmente teve um pequeno lockdown em todo o Brasil, porque lockdown no Brasil nunca existiu, mas naquele momento nós não sabíamos exatamente com o que nós lidávamos, era uma angústia muito grande e todos tiveram que, de uma hora para outra, sair do seu trabalho, ir para casa e se fechar em casa. Mesmo nessa ocasião, eu disse, na prisão eu vou. E eu continuei indo, me paramentando de todas as formas, e dizendo, eu venho aqui, porque a recomendação 62 deu muita força nisso aí, e eu venho aqui, eu tenho base, e eu vou continuar indo. A dificuldade que eu percebi, e que até hoje, de certa forma, eu tenho, é que eu não consegui mais entrar nas celas, porque era um risco muito grande. E se eu estiver infectado, assintomático, e transmitir, olha a responsabilidade, um juiz transmitindo, infectando pessoas lá dentro, assim, né, o cargo era muito grave. Então, essa coisa de entrar nas celas acabou não acontecendo mais. Mas eu tentei compensar. Primeiro, continuei realizando audiências presenciais, porque eu não consigo imaginar é como se você sofresse um acidente e fosse parar numa emergência e o médico te atendesse por um computador e você precisasse de uma cirurgia. Não, são profissões, são trabalhos essenciais que precisam da presença, precisam fisicamente o contato. Então, com os cuidados necessários, com os distanciamentos, aquelas máscaras, face shield, ambiente ventilado, eu comecei a fazer as audiências dentro da prisão. Então, de modo semi-presencial. Ministério Público e Defesa via remota, mas se eles desejassem, poderiam comparecer, e eu ali presente, face a face com o detento. Então, ali, eu continuei tendo contato com eles, porque eu sempre daí pergunto, como é que está a cela, como é que estão as coisas, isso e aquilo, e ali eu ouvi ter coisas muito difíceis, assim, doutor, eu não posso voltar para aquela cela, porque senão vão me matar. E era possível que aquela morte acontecesse. E, doutor, aconteceu... Então, esse contato direto vai acontecer só presencialmente. Além disso, eu continuei fazendo as inspeções e, apesar de não entrar nas celas, eu pedia para tirar representantes de todas as galerias, peço ainda para retirar representantes de todas as galerias. Então, eu vou nas inspeções,
eu converso com a direção prisional, com as equipes de saúde que carecem de recursos humanos, vejo como é que está a situação, pergunto, e água corrente, e água quente, e como é que está a vacinação? Felizmente foram todos vacinados com a primeira dose, porque eu fui para a linha de frente, tem que ser, senão não haveria... Aqui eu não quero dizer que tudo sou eu, não, eu sou apenas mais um instrumento que está lá na linha de frente, batalhando para que as coisas aconteçam, mas ninguém é insubstituível. E então aí, depois dessa conversa com as direções, aí eu entro nos pavilhões e em salas tipo banho de sol, no pátio de banho de sol, eu peço para colocar umas cadeiras lá e trago representantes de todas as galerias. Então os presos vêm e eles sentam e nós, em uma roda de conversas, dialogamos sobre a prisão, no ambiente ventilado, todos com máscara e mantendo o distanciamento. E ali eu pergunto sobre tudo, sobre a alimentação, sobre a questão da visita que está suspensa, e aí eles vão falando e vão dialogando, e vão reclamando, e aí o diretor diz, não, mas isso é assim, isso é assado, e isso acaba trazendo, a concepção que eu vejo sobre a pandemia dentro do sistema prisional é algo com tanta serenidade e clareza dos presos do que eu vejo aqui fora. Eles têm a noção da dificuldade e da gravidade de tudo. E lá, então, a gente vai conversando francamente, e depois, quando eu volto ao fórum, eu faço um relatório, assino embaixo e mando para os presos para entrar em todas as celas, para que eles saibam o que nós conversamos sobre aquela situação. Então, isso, de certa forma, compensou o fato de eu não conseguir mais entrar no cubículo. Mas eu sempre digo para eles, quando todos estiverem imunizados e houver um achatamento da curva de contaminação e um declínio da pandemia, dentro das diretrizes sanitárias, eu retornarei a conversar com vocês, olho no olho, em todas as galerias, todos os pátios, e não apenas com representantes. Ótimo. João, eu queria falar um pouco, já, enfim, caminhando aqui para o final do nosso episódio, o seguinte, o Supremo, em 2015, declarou o sistema carcerário brasileiro um estado de coisas inconstitucional, né? É uma decisão muito curiosa, né, que desvela o quanto o direito é só um instrumento, né? Porque você tem o Tribunal de Cúpula do Poder Judiciário brasileiro declarando o sistema carcerário um estado de coisas inconstitucional, mas as pessoas seguem sendo presas, né, todos os dias, e essa decisão não tem grandes interferências, né, no dia a dia disso. Mas, enfim, o fato é que houve essa declaração em 2015, e mesmo assim sobreveio um pacote legislativo no governo Bolsonaro, né, que foi mal apelidado pela mídia de pacote anticrime. A gente aqui no podcast chamava muito de pacote antipobre, pacote antipreto, porque, de fato, a proposta que estava por trás daquela alteração legislativa era tudo, menos reduzir índice de criminalidade, né, de criminalização. Mas o fato é, mesmo com essa decisão do Supremo, sobreveio esse pacote legislativo que impôs alterações seríssimas, né, no âmbito justamente da execução penal, né, criando uma série de restrições, impondo uma série de dificuldades, enfim, restringindo bastante lá as possibilidades da progressão e tudo mais. Eu queria ouvir um pouco, assim, qual foi o impacto dessa alteração legislativa no dia a dia dos juízes da execução penal brasileira, e como a gente compatibiliza esse universo de restrições à progressão, esse universo de dificuldades que foi criada, com as demandas da decisão da DPF, né? Com aquilo que foi declarado lá pelo Supremo Tribunal Federal, né? Sim, eu chamo de embrulho anticrime, né? Olha, o Supremo Tribunal Federal, com a DPF 347, de 2015, disse muito claramente que, nada obstante o judiciário não poder interferir na gestão pública
e não deve interferir na gestão e nas políticas públicas. No que se refere ao sistema prisional, diante da absoluta omissão do Poder Executivo, o Judiciário tinha o dever constitucional de atuar de forma a tentar superar esse estado de coisas inconstitucional que impregnava o sistema prisional brasileiro. O problema é que não há um acompanhamento efetivo dos trabalhos e da atuação, claro, sempre preservada a independência, uma independência judicial que eu prezo muito e para mim é muito importante, porque, do contrário, inclusive, eu não teria condições de fazer o trabalho que eu tento fazer, mas não há uma efetivação da DPF, né? As coisas continuam muito difíceis, continuam muito dramáticas, com uma superlotação terrível no sistema prisional. E aí vem um pacote anticrime, um embrulho anticrime, que é um terrível legado deixado pelo ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Com todo o respeito, o Sérgio Moro não tinha capacidade técnica e tampouco empírica para gerir uma pasta dessa magnitude, que administra o sistema penitenciário brasileiro. Uma pessoa que não tinha noção do que era uma cadeia, que não entrava em cadeias, porque o juiz federal, o trabalho do juiz federal, o máximo que ele atuou foi em penitenciárias federais. E as penitenciárias federais são 5 no Brasil, com 600 presos. E que tem outra realidade, são celas individuais e mesmo assim violadoras da dignidade da pessoa humana, porque começa violando os direitos da pessoa ter contato com o seu advogado, o advogado é monitorado na sua atuação, e uma série de circunstâncias ali, um isolamento meio que violador. Mas a realidade das penitenciárias federais é absolutamente distinta da realidade do sistema prisional brasileiro com seus 800 mil presos, em que presos dormem em terra batida e em tocas, onde eu já estive, em algumas prisões por este Brasil, onde presos vivem ao lado de necrotérios. O necrotério é dentro do sistema prisional, é dentro da prisão. Então, corpos putrefados sangram ao lado de uma cela. O ex-ministro Sérgio Moro alguma vez viu isso, ele não tinha capacidade técnica e nem experiência para gerir uma pasta que cuidava do sistema prisional brasileiro. E aí o que ele fez? Ele deixou esse legado terrível, que é o embrulho anticrime, que apenas agrava penas e dificulta progressões de regime. Num projeto tão carente de técnica, que em várias situações o tiro saiu até pela culatra. Porque, veja a falta de técnica. Antes, uma progressão de regime, antes do pacote anticrime, se uma pessoa cometia um roubo, era condenada, transitado, julgado, começava a cumprir essa pena e praticava um crime hediondo, na condenação do crime hediondo, ele era considerado reincidente. Reincidente, simples assim. Reincidente específico ou genérico não importava. Na execução da pena, a progressão era considerado reincidente, então era 3/5 do tempo de pena para cumprir, para progredir de regime. O atual pacote, o embrulho anticrime, nitidamente coloca lá, caso a pessoa seja condenada, reincidente específico, a progressão de regime será cumprido 3/5. Tá? Ora, agora, então, exige-se que seja reincidente específico, ou seja, tráfico e tráfico.
Não pode ser furto e tráfico. Se for furto e tráfico, o tráfico vai ser considerado mesmo que primário. Então, isso veio até a beneficiar na progressão do regime com uma retroatividade da lei penal mais nova e benéfica. E é claro que esse não era o objetivo. É claro que isso foi uma falta de técnica e de conhecimento jurídico, porque o objetivo deles era prejudicar ao máximo. Mas, no geral, o pacote veio para prejudicar sem uma análise econômica do reflexo desse pacote, porque muito me admira ministros e pessoas que atuam na frente da legislação não imaginarem o custo que é o sistema prisional brasileiro e que nunca terá solução que não o desencarceramento. Um preso hoje deveria custar, conforme a lei, em torno de 3 a 4 mil reais por mês pelo Estado. É claro que esses valores não chegam, mas é o mínimo para manter uma pessoa presa. Ora, são 800 mil presos, 400 mil vagas. É claro que o Estado brasileiro nunca terá condições econômicas de abranger e cumprir a lei dentro da prisão. E aí vem um embrulho anticrime, aumentando penas e dificultando progressões, sem uma mínima análise econômica, quer dizer, falta assim, um olhar de direitos humanos, ou seja, cabe ao judiciário tentar filtrar isso aí, conforme a Constituição e conforme os tratados e pactos internacionais de direitos humanos. Do contrário, não haverá solução para o nosso sistema prisional. Não há projeto cultural. Eu fomento projetos culturais, fomento projetos de práticas desportivas, todos os projetos que visam a dar uma oportunidade à pessoa que está presa, eu endosso. Mas nós temos que saber que isso é apenas redução de danos. A única forma de nós superarmos esse estado de coisas inconstitucional é com o desencarceramento e evitando o encarceramento. E aí a gente vai lá para aquela nossa noção de realidade anterior, de oportunidades iguais a todos efetivamente, num país que não seja racista, nem machista, nem patriarcal, nem colonialista. Mas é essa a nossa realidade. Eu queria complementar aqui muito rápido, e aí já vou passar a palavra para o Rafael para encerrar. Mas recentemente saiu um relatório do CNJ, eu não sei se todos aqui já tiveram acesso, mas é um relatório muito interessante porque já faz um cálculo do impacto do pacote anticrime no sistema penitenciário, e aí considerando enfim, essa problemática da progressão de regime, sei que o Rafael talvez tenha uma pergunta sobre isso para fazer, mas considerando essa problemática da prisão de regime, que eles calculam que vai ter, em média, 3 anos a mais para o preso conseguir progredir, considerando também, né, o impacto em geral, do aumento de penas, da dificuldade da progressão de regime, tudo isso, calculou o CNJ que possivelmente, nos próximos 5 anos, a demanda por vagas nos presídios brasileiros possa quadruplicar. O que é uma coisa, assim, absolutamente tenebrosa, né? É um horror. Especialmente se a gente considera que os repasses do Fundo Penitenciário Nacional têm diminuído ano a ano, né? E a demanda, e acho muito interessante que você levanta isso, né? O impacto econômico desse tipo de política penitenciária, de política criminal, é um impacto que nunca é calculado. E deveria ser, né? Porque imagine o que significa de impacto econômico orçamentário 4 vezes mais demanda por vagas no sistema penitenciário, né? O CNJ calcula que isso pode chegar a 95 bilhões nos próximos 5 anos. 95 bilhões nos próximos 5 anos. É uma coisa muito assustadora. E isso, né, sem contar todas as enfim, alterações legislativas que a gente está enfrentando desde o pacote anticrime, que também
né, devem ter um impacto ainda maior, o aumento da pena máxima, enfim, várias previsões que a gente tem visto sendo anunciadas e que podem impactar de maneira ainda mais grave o sistema prisional, né? Juni, a questão é assim, a prisão precisa ser pior do que a vida das pessoas aqui fora. E isso a criminologia já aponta, isso desde a época da escravidão. O Código Criminal de 30 previa aos negros a pena de morte, de açoite ou de galés apenas, não previa as outras penas deveriam imediatamente ser convertidas nesse tipo de pena, porque o legislador de 1830 entendeu que uma prisão tinha que ser pior que uma senzala, que a prisão não era pior que a senzala e que a pena tinha que ser pior que a senzala. E essa é a nossa perspectiva hoje ainda, de que a nossa política é de vamos tornar as prisões piores para que as pessoas tenham medo de ir para lá. Ora, isso é balela, isso é uma bobagem, aliás, isso é nefasto e perverso, porque as pessoas acabam sendo vítimas daquilo que elas próprias pregam, né? Então, essa é a nossa realidade. E além disso tudo, então, se não for por uma questão de direitos humanos, que seja por uma questão de inteligência. Se nós queremos superar a violência, nós temos que lutar por desencarceramento e evitar o encarceramento, porque nesse andar da carruagem, cada vez a gente vai sofrer mais ainda. Essa demanda por inteligência de quem ignora os direitos humanos é que é o nosso desafio, né? Porque é isso, o argumento econômico, ele devia prevalecer num estado de corte neoliberal confessado, né? É evidente, o João tem toda a razão. Isso me lembra muito sabe que o ex-deputado federal Vadir Damus, quando estava no exercício do mandato, ele apresentou um projeto de lei instituindo a responsabilidade, enfim, eu não me lembro, o projeto tem um título bacana, mas o objetivo dele era fazer com que o legislador, sempre que apresentasse um projeto de lei de natureza penal, deixasse claro o impacto econômico que a implementação daquela nova restrição produziria e dizer de onde que sairia aquele recurso, né? É uma lógica interessante, né? Tentar, então, vamos conversar a língua que vocês entendem, né? Que é a língua do recurso econômico puro e simples, né? Claro que esse projeto não foi adiante e estamos no mesmo lugar onde estávamos, né? Mas é isso, esse apelo a esse raciocínio, eu acho que ele é muito inteligente e estratégico. Eu acho que é o que nos resta, na verdade, né? Fazer, porque apelar para a sensibilidade dessa gente que é entusiasta de um projeto econômico neoliberal, como o João bem falou, que mata os indesejáveis, né? Neutraliza os indesejáveis, esperar que essa gente tenha sensibilidade para cuidar dos presos, né? É sonhar muito alto, né? Mas, João, queria agradecer muito, cara, realmente foi fantástica o bate-papo aqui com a gente, eu não te conhecia pessoalmente, e foi um prazer muito grande ter tido essa oportunidade. Eu acho que se descortina uma faceta muito importante de incidência dos direitos humanos, que é a área da execução penal, né? Ali onde o Estado é perverso, é mais cruel, né? Como você mesmo colocou, a importância de ter pessoas como você nessa trincheira é realmente fundamental, cara. Queria agradecer muito pelo bate-papo, por você ter aceitado compartilhar as tuas experiências aqui com a gente, as tuas opiniões, as tuas posições, né? Dizer que você é um desses que dá sentido para a existência desse podcast, que ajuda a gente a continuar resistindo, tá? Eu vou passar a palavra para a Júlia também se despedir, e a palavra final será sua, e já te peço que você vá pensando aí, no momento que você for falar, eu queria muito que você deixasse para a nossa audiência qualificada a sugestão de um livro. E a única condição que a gente impõe aos nossos convidados é que esse livro não seja um livro jurídico. Tenho certeza que você não terá nenhuma dificuldade de fazer isso. Juízes sensíveis são aqueles mais dedicados à literatura e às outras áreas que não a área do direito, né? O direito emburrece, né? O direito puro e simples, né? A letra fria da lei ela é sempre muito emburrecedora. E você
falou também ali do drible da vaca que o Moro levou, né, na coisa da reincidência. Aquilo ali é coisa típica de quem só lê direito, né, e mesmo assim devia estar lendo os livros errados, os livros de direito errados. Mas eu vou pedir para no final, então, você deixar essa dica para a gente. Júnior, está com você a palavra. João Marcos, eu quero dizer que é um alento para a gente receber um juiz tão sensível e tão dedicado aqui no podcast. Estamos muito felizes, tenho certeza que a audiência vai ficar muito feliz também de, saber que existem magistrados que realmente cumprem a função constitucional e democrática que deveriam exercer, né? A gente sabe que, infelizmente, essa não é a realidade, então é sempre muito feliz para a gente receber juízes que cumprem essa função e que cumprem de forma tão bonita, né? Tão humana, realmente. Acho que tivemos um episódio que foi realmente um prato cheio em termos de não só lições no sentido de qual é o papel do juiz efetivamente, mas lições sobre humanidade, de verdade. Muito obrigada e eu vou passar a palavra para você para se despedir da nossa audiência. Imagina, eu é que agradeço, Júnior, agradeço, Rafael, a oportunidade de levar essa voz, né? Eu costumo pensar que quando eu falo, eu tento me colocar, eu tento trazer as vozes do cárcere tão invisibilizadas, né, tão apagadas, tão ensurdecidas para a nossa realidade. Eu acredito que o futuro vai nos julgar e o futuro não será muito indulgente com o Poder Judiciário e com os juízes do Brasil do início do século XXI. Mas eu espero que... E eu não sei, porque eu faço parte do sistema, eu costumo dizer assim, se a Bastilha caísse hoje, a minha cabeça seria decapitada também, porque eu sou juiz e eu faço parte do sistema. É isso. Só que há possibilidades de você mesmo, fazendo parte do sistema, fazer o seu trabalho, porque tem uma base jurídica muito forte, consolidada, histórica, então é possível fazer esse trabalho. Eu acredito que essa onda, uma hora vai virar, vai mudar, e nós vamos conseguir superar. Não sei se na nossa época, mas eu tenho visto alguns movimentos muito fortes, muito conscientes de tudo, e eu acredito que a gente vai evoluir nisso aí, como cidadãos, como sociedade. Muito obrigado mesmo. A respeito de um livro, para um leitor e um escritor mesmo, é tão difícil pensar, mas eu vou falar exatamente Olha, a literatura nacional, eu vou dizer que o último que eu li foi O Cortiço, do Aloysio de Azevedo, reli, mas eu estou lendo Escritos da Casa Morta, do Dostoiévski, que é a partir de uma experiência do Dostoiévski, de prisão mesmo. Ele foi condenado à morte, mas no último minuto ele foi indultado e ele foi para uma prisão na Sibéria. E isso trouxe uma possibilidade dele escrever a respeito, e o livro se chama Escritos da Casa Morta, e eu estou achando sensacional essa literatura. Essa fica a minha dica, a minha recomendação. Muito obrigado, um grande abraço e cuidem-se, vamos nos cuidar, tá bom? Obrigadíssimo, João. Queria dizer que eu não tenho a menor dúvida que quando da queda da Bastilha, a sua cabeça será preservada, porque a justiça revolucionária, ela é infalível. Não se preocupe. Um abraço, pessoal.